Eu sou o Denis, estou ao lado do Dineu, numa série de vídeos a respeito da mediunidade e deixamos para conversar hoje a respeito do animismo. O Dineu comentou, né, a respeito da comunicação do espírito através da fala e ele citou a respeito do animismo e a gente ficou de conversar o que seria esse animismo. Dineu, o que você entende por animismo para ajudar a gente? Tá, primeiro vou te dar digamos assim, qual que é o meu modus operandi, tá? A respeito disso para tentar minimizar esse aspecto. Você sabe, nós participamos do mesmo grupo mediúnico. A reunião no nosso grupo mediúnico é sempre sábado de manhã, 9 horas da matina, todo sábado. Então, sexta à noite eu psicografo. Depois que passa a psicografia, eu noto, digamos assim, que os espíritos que vão se manifestar no dia seguinte por mim, tipo, já estão selecionados. Então eu começo a sentir o mal-estar da presença deles. Só que como eu sei que aquele mal-estar não é meu e que faz parte, digamos assim, do processo mediúnico, e quando a gente sabe que a dor não é nossa e que vai passar logo, é uma dor que não incomoda. Tá? Uma coisa é ser uma dor sua com a qual você vai ter que conviver pro resto da vida, outra coisa é saber que na manhã seguinte vai acabar. Então eu noto aquela dor, aquelas presenças, mas eu não presto atenção nelas, entende? Porque se eu começar a prestar atenção, eu vou começar a captar alguma coisa. Mas como eu não vou entrar em transe mediúnico, o resto eu vou imaginar, entende? Então daí periga a hora que eu, digamos assim, que eu entro no transe mediúnico, como eu fiz uma ideia preconcebida, aquilo incrustou na minha mente, digamos assim, eu sujo a mensagem, entende? Como se o meu vidro tivesse sujo. Tá? Então, para evitar isso, a hora que eu registro essas presenças, digamos assim, que eu sei que é para a reunião mediúnica do dia seguinte, eu não presto atenção nelas. Eu vou ler alguma coisa, eu faço uma oração, eu assisto qualquer coisa, mas eu não presto atenção naquilo para evitar de ficar com ideia preconcebida. Então, no dia seguinte, a hora que o transe mediúnico começar, o transe mediúnico vai começar sem que eu tenha feito ideias preconcebidas sobre o espírito que vai atuar. Então, animismo, que não é nenhum bicho, entende? Que parece que virou um monstro, às vezes, quando se fala do animismo, como se fosse um pecado mediúnico terrível, seria a manifestação da alma do próprio médium. Porque, como se diz, entende, sempre a manifestação se dá de perispírito a perispírito, de corpo espiritual a corpo espiritual, então o médium nunca é completamente inerte nesse processo. Então, o médium tem seus dramas, suas crises, suas dores, como todo mundo, tem os seus problemas de vidas passadas. Então, e isso até faz com que, digamos, alguns transes sejam mais intensos. Se ele já viveu uma dor semelhante daquele espírito, aquilo o toca de uma forma particular e aquela manifestação fica mais intensa, né? E é muito comum, digamos assim, que o médium, quando ele está principiando, ele fique muito em dúvida a respeito do que é dele, se ele não está fantasiando, porque afinal de contas parece assim, digamos, tão coisa de ator isso, entende? Você está teoricamente bem, daí dali a pouco você está chorando e contando uma história e tal, explicando, será que eu não sou um pouquinho imaginativo demais nisso tudo? Então seria a manifestação da alma do próprio médium, entende? É a própria alma que se manifesta, é o animismo. Lembrando que a alma é um espírito encarnado, então é o teor do próprio psiquismo do médium que se manifesta. É muito comum na mediunidade do início, entende? A ideia é que com o tempo isso vá diminuindo, essa influência vai ficando cada vez menor à medida que o médium se educa, né? Que a questão mediúnica se refina. André Luiz, que escreveu pelo Chico Xavier a série Nosso Lar, ele diz que mediunidade é basicamente uma questão de sintonia e filtragem. Tá? Então, sintonia seriam os espíritos que simpatizam com você conforme a vida que você leva, os pensamentos e sentimentos que você nutre. Tá? Isso é a sintonia. E filtragem são os recursos que você oferece para que o espírito se manifeste com a precisão possível. E o médium deve cuidar dessas duas coisas de educando, entende? Sintonizar com espíritos equilibrados,
por um viver equilibrado, um viver generoso, né? E se educando a respeito da filtragem. E quando a gente fala em animismo, e em especial com o médium que está conosco na atividade, na tarefa, o médium às vezes entende que está sofrendo uma crítica, né? Como se ele estivesse fraudando ou inventando. E isso que a gente tinha que desconstruir essa ideia, porque não tem nada demais, né? Pensar, processo anímico, normal, não tem problema nenhum no seu processo anímico. O problema é um processo de fantasia. Mistificação. Ou ficar inventando uma coisa qualquer para alimentar uma atividade mediúnica. E isso é grave. Agora, o processo anímico faz parte do processo de formação do médium. Então, se a gente pensar, bom, o espírito vem com o perispírito dele se comunicar, né, conectando com o perispírito do médium. Se a gente vai, na qualidade de médium, sintonizar com o perispírito, deixar que o perispírito desse espírito comunicante se manifeste e traga a sua história, a hora que conecta um no outro, nada mais natural que haja uma mistura no começo. Eu tinha citado já aquela coisa do filtro sujo, né? Então, se a gente partir do pressuposto que as nossas experiências encarnatórias estão registradas no nosso perispírito, a gente viveu diversas existências, né, fez muita coisa certa, muita coisa errada, tem muita coisa impressa e muito sentimento guardado, né, no nosso perispírito. À medida que vem um comunicante com uma história semelhante ou parecida, aquilo vai despertar lá no íntimo do meu perispírito, lá no meu íntimo, vai despertar a minha história. Então, natural que na hora que eu esteja, né, oferecendo para o espírito a chance de contar a história dele, que às vezes se misture com a minha. E isso, ok, faz parte do processo. O médium está ciente, se ele perceber, nossa, parecia que tinha mais coisa minha do que do espírito. Tudo bem, é um processo de limpeza do seu perispírito, que à medida que você vai trazendo para o consciente, essas coisas vão passando e vão saindo, e você vai transformando a comunicação mediúnica numa comunicação mais pura, em que se manifesta mais o perispírito do espírito que quer se comunicar do que o seu e a sua história. Manifesta mais o espírito, entende? Porque o perispírito é matéria, a rigor quem está Isso. se manifestando é o espírito. Através do O perispírito. perispírito é um instrumento. Corrigindo a palavra, tá certo. Então, se a gente pensar, né, qual seria o problema? Em tese, se você está começando, ou se por algum motivo, mesmo que já seja um médium experiente, aquilo foi despertado em você, traga para o consciente, ok, deixe que aquilo passe, sem muito estresse, sem muita dificuldade. Se algum outro membro do grupo mediúnico chegar para você e falar, olha, acho que isso tem um pouco do seu animismo, ou percebi pouca influência do espírito nesse sentido, não tem problema, não é uma crucificação, não é uma acusação de fraude, é simplesmente para que você traga para o consciente algo que está lá no seu inconsciente, deixe que isso passe e vá se transformando num médium melhor, sem problemas. O animismo não é um problema. E nem deve ser uma trava, entende? Porque se você, especialmente no começo, esperar ter certeza absoluta do que você vai falar, você nunca vai falar. Tá? Você vai ficar o tempo inteiro travando. Ah, eu não tenho certeza. Não vai ter, entende? Dá aquela vontade de falar, você sente a emoção e começa a falar. Até porque o normal é que se produza, veja, normal é nesse sentido, de manifestações assim, da mediunidade socorrista, que socorre em grupo. Entende? Você não vai dar uma manifestação desse teor, entende, sozinho em casa. Tá? Ou sem que ninguém esteja do lado para auxiliar aquele espírito, tal, porque eu não posso dizer que a mediunidade não possa ser exercida isoladamente. Eu próprio faço isso, a minha psicografia é eu sozinho em casa. Afinal de contas, se trata de livros de centenas de páginas, eu não posso usar todo o tempo da reunião mediúnica, não seria nem produtivo eu psicografar um livro na reunião mediúnica. Mas então existem outros médiuns mais experientes, que podem dar suporte, que podem te ajudar. Às vezes até a hora que você está ali, na dúvida, vai, não vai, o outro médium pode, de repente, ajudar, dar umas dicas, olha, não tenha medo, entende? Vai, né? É uma relação, num grupo mediúnico, uma coisa que a gente tende a ter muito é afinidade e intimidade, até porque não é anormal que o passado de todo mundo vá surgindo nas manifestações. E
Nós não somos anjos, nós estamos num planeta de provas e expiações, tá? As criaturas que têm um passado ilibado não precisam renascer aqui, a não ser a título de missão. Né? Se você me disser, é a irmã Dulce, eu acredito que a irmã Dulce realmente, que desde criança já era um anjo cuidando dos pobres, realmente ela deve ter vindo de existências de grande dignidade, de grande bondade. Mas o grosso da população não é voltado a isso, entende? Demonstra outras tendências. Então, é preciso confiança, afinidade e intimidade no grupo mediúnico. Parece mais fácil de falar do que de fazer, porque a crítica, às vezes você diz, tudo bem, é normal que se critique, entende? Mas você ser criticado nem sempre é uma coisa assim muito divertida, né? Você admitir que errou, mas é preciso, entende? Às vezes acontece, até porque a mediunidade não é uma ciência precisa, pode cometer algum equívoco. Se alguém te ajuda para que o equívoco não continue, não se aprofunde, tem de ser grato àquela pessoa, né? E como que a gente pode identificar que está vivendo um processo anímico? Porque a gente nem sempre sabe das existências anteriores e o que viveu no passado e às vezes tem até dificuldade de reconhecer os nossos pontos fracos. Mas existe, parece que um jeitão assim da comunicação anímica, né? O pouco que eu posso contribuir nesse sentido é que a gente percebe que quando o médium está, parece que engatado no mesmo assunto sempre, e parece que aquela mensagem toca ele sempre de uma mesma forma, é que aquilo ainda reverbera no perispírito dele, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, médiuns que às vezes engatam na questão de espíritos que foram abortados, e daí se manifestam, e parece que não sai muito daquele teor, ou aquele teor abala muito a psique do médium que está se comunicando. A gente vai aos pouquinhos desconfiando que talvez ali haja um assunto que incomoda aquele médium, pode fazer parte da história dele, pode ser um processo anímico. Mesma coisa com relação a espíritos que cometeram suicídio, ou assuntos específicos para determinados médiuns específicos, parece que tem um jeitão, e esse jeitão parece ter um pouco do tom do animismo. Faz isso mesmo? Eu diria que é um indício, tá? Porque todo mundo sabe que a médium Ivone Pereira, ela cometeu suicídio. E nos livros ela relata, quando ela fala sobre a vida dela, que ela sempre teve uma tendência muito grande, digamos assim, até por uma questão de resgate do que ela havia feito. Era muito comum que nas reuniões mediúnicas espíritos que haviam cometido suicídio, até por uma questão de afinidade com ela, se manifestassem, tá? Então eu acho que é um indício, mas há vários outros pontos, entende? Você tem de ir realmente conhecendo o médium, ele tem de ir se conhecendo, o grupo mediúnico vai conhecendo ele. Não existe assim uma receita pronta para isso. Mas é algo que vai se dar. Todo mundo vai acabar passando por isso em algum momento, entende? Então, não é um problema muito grande, a não ser que se estenda demais no tempo. Se acontecer, aconteceu, né? Ok, né? Trata como se não precisa também ficar com aquela caça às bruxas para saber o que é animismo e o que não é animismo. Aconteceu, comunicação se deu, se foi inerente do espírito, ok, o espírito foi atendido, se não foi, se foi um processo anímico, ok, o médium está fazendo o processo de limpeza, então bola para frente. E ele também é um espírito que está sendo atendido, só que é um espírito encarnado, está com sua crise moral ali, estamos lidando com espíritos que sofrem, ele é um espírito que sofre. Então o médium também merece, se por acaso precisa acontecer naquele momento, aconteça e o drama dele vem. E só para a gente começar a encerrar esse vídeo, a gente falou a respeito do sofrimento, né? Só deixar claro para a gente que esse sofrimento é um sofrimento moral. Você tinha dado essa letra na tua palavra um pouco atrás, né? Mas assim, a gente às vezes relata os espíritos, por exemplo, né, percebe espírito com dor de cabeça, espírito que parece que tem dor de barriga, espírito que parece que tem a dor do parto, e não é uma dor, porque a dor, se a gente for olhar no contexto, é a impressão de uma fibra nervosa que consta no corpo físico. E o espírito, depois que morreu, não tem mais o corpo físico, então é o corpo espiritual, né, o perispírito, no qual ele se manifesta, mas o perispírito não tem um corpo, né, ele tem uma junção dos elementos da matéria, mas seria incapaz, por exemplo, de morrer, de tomar um tiro, de perder um pedaço.
E a gente vê essas descrições que elas, ok, não estou dizendo que não é isso mesmo, mas eu deixo claro só que é uma questão relacionada à psique do espírito e não da matéria propriamente dita. É uma repercussão moral, entende? Só que aquilo para ele é muito vívido. Até porque, vejamos nós, entende? Se a gente se impressiona com uma dor, com alguma coisa, a gente presta muita atenção numa dor, como aquilo fica vívido, tá? Não se diz que existem pessoas que sentem coceira ou dor em órgãos que já foram, digamos, você perde uma perna e a perna continua coçando, tá? É algo mental, só que o que é mental é muito vivo. E se você for pensar que para o espírito não existem distrações, entende? Se ele está nessa situação, que ele fica com a mente toda focada naquilo, é uma dor moral, assim, muito, muito intensa. Tá certo. Então a gente encerra o vídeo de hoje, agradecendo a sua presença e pedindo para você continuar conosco, acessando os demais vídeos no nosso canal Espiritismo e Você. Muito obrigado pela companhia.